produtor, que é isso que muitas das vezes o cliente está querendo entender um pouco do que vocês fazem, ver o rosto do produtor atrás do produto. Eu estou na Volcafé já há 12 anos, eu sou Senior Trader como Senior Trader, também cuido da parte de cafés especiais, projetos de sustentabilidade, toda essa parte que envolve campo e outros projetos, eu estou envolvido com o grupo. Então, vocês fiquem à vontade, se eu estiver muito rápido, você me avisa aí, Gabriel, é só alguns slides para a gente discutir e mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Vamos ver se eu consigo aqui. Vocês estão... Gabriel, estão vendo a minha tela aí? Tá, tô vendo sim. Tá certinho. Beleza. Então, vamos lá. Essa é uma foto aí do pouquinho do Cerrado, para quem parece muito, né? A gente compartilha. Eu fico no Cerrado, em Patrocínio. O Cerrado compartilha com a Mogiana muito das características, né? De bebida, de topografia da região. Então, a gente compartilha muito os aspectos regionais. Essa é uma foto de uma fazenda de um parceiro cliente nosso que eu gosto sempre de mostrar como um destaque na produção e o perfil das fazendas aqui do Cerrado. Né? Qual é a nossa visão? Eu peço desculpas porque tem alguns slides que estão em inglês, porque são a parte oficial do grupo que a gente sempre mantém sem alterações, mas vocês fiquem à vontade, eu vou traduzir da melhor forma, o mais rápido possível. Então, a nossa visão a gente acredita num negócio de café próspero e sustentável para todos os atores da cadeia. A gente trabalha para isso. A nossa ambição é ser um dos melhores parceiros da cadeia café, para os nossos clientes no mercado externo, para os nossos clientes no mercado interno, para os produtores e para todos os nossos parceiros envolvidos. Aqui, esse slide é apenas para mostrar a nossa, às vezes fica um pouco, qual é a atuação de um exportador, né? O que a gente faz, não é só comprar e vender, né? A gente tem todo, e o Ricardo também deve falar disso um pouco, quando ele está lá na ponta da importação, existe todo um ecossistema preparado para que a gente colete o café com vocês aqui na ponta e entrega lá fora para o nosso cliente ou para o armazém dele ou para uma pequena torrefação. Então, todos esses passos são observados na cadeia. A gente está envolvido com o processo de originação, processamento, o trade, operação, gerenciamento de risco, transporte, entrega, a importação, alfandegária, tudo isso, armazenagem lá fora, financiamento para os clientes, toda essa parte de entrega no cliente final. Então, vocês observam que, e o que vocês estão passando na associação, e alguns produtores que já exportam direto, esse é mais ou menos o caminho que todo exportador tem que fazer. É claro que, quando se trata de uma trading house, com um volume substancial de cafés, isso é multiplicado, o risco é multiplicado, as operações são muito pesadas, então a gente carrega tudo isso de forma que o produtor aqui não sinta o peso dessa operação e nem o importador. Então, a gente é um facilitador no meio da cadeia. Um pouquinho do grupo EDF-Man, que é o grupo que hoje é o dono da Volcafé, então é um grupo inglês que trabalha com diferentes commodities, açúcar, ração animal, produtos líquidos, melaço. O grupo EDF-Man tem mais de 200 anos de história no mercado global de comércio de commodities. São 7 bilhões de dólares em receita anual. A gente tem 5.800 funcionários em mais de 50 países, com 130 operações diferentes. Nós somos hoje entre os 3 maiores traders de café, açúcar, melaço, a ração animal.
óleo de peixe e alguns grãos que a gente fala de pulses, que é alguns grãos comestíveis. Esse é um pouquinho da história do grupo Volcafé e do EDFMan, que a gente se juntou. Então, a gente tem combinado mais de 230 anos de história. É uma história bem longa, a gente já viu de tudo um pouco nesses 230 anos. E desde a fundação do EDFMan, que fazia trade de bebida alcoólica para a frota inglesa, a se transformar num trader importante de açúcar. E o Volcafé, que é sede, o EDFMan é sede no Reino Unido, em Londres, e o EDFMan na Suíça também veio das mesmas raízes de comercialização. Em 2004, a Volcafé foi adquirida pelo grupo EDFMan e a partir disso a gente se tornou um grupo só. Então, um pouco dos produtos que a gente comercializa, né? Café, safras especiais, que entram dessas sementes diferentes, produtos de ração animal, produtos líquidos e açúcar. Agora, para o lado do Volcafé, né? Quando a operação de café da empresa, a nossa sede é em Winterthur, na Suíça, e hoje nós estamos em 90% dos países produtores, 90% da produção, não dos países produtores, mas 90% da produção de café. E nós estamos presentes em 80% dos países consumidores, com as nossas subsidiárias importadoras. Nós temos hoje, o grupo tem mais de 2.000 funcionários trabalhando para a operação café. Então, são 10 operações de trading nas importadoras e 15 operações de exportação nos países de origem. Aqui só para a gente mostrar onde nós estamos. Então, a Volcafé, hoje, o grupo Volcafé, a gente comercializa aproximadamente, dependendo do ano, mas entre 11 e 12 milhões de sacos por ano. A gente já falou da nossa fundação desde 1851. No Brasil, nós estamos entre o top 5 dos exportadores, entre ali 5 ou 6. 80 bilhões, essa é uma conta meio uma brincadeira, né? Mas 80 bilhões de copos de café são servidos a cada ano pelo volume que a gente faz. Então, em alguns países, a gente tem a operação de benefício, porque é um pouco diferente do que a operação que a gente tem no Brasil, que a gente fala de dry mill, que é um armazém de benefício seco, né, como a gente tem em Varginha, que é o nosso principal benefício. Mas em outros países a gente tem, como na Costa Rica, Colômbia, Peru, existe a figura de um benefício, né, que a gente comercializa ou o pergaminho ou a cereja. Então, ainda bastante diferente do que a gente faz no Brasil, considerando o avanço da agricultura, da cafeicultura no Brasil. Hoje a gente não tem mais a comercialização de café em coco, né? Então, ainda existe muito disso por aí. E é uma vantagem muito importante para o produtor, né, que já comercializa o grão verde. Aqui apenas uma passagem pelos números de exportação, como vocês têm acompanhado, o Brasil é campeão, é imbatível na exportação de café, um dos maiores, o maior, né, exportador de café verde, o segundo maior consumidor. E é importante destacar a evolução da cafeicultura, né? Então, a gente está chegando agora, em 12 meses, a exportação de 44 milhões de sacas é algo extraordinário, é um recorde. E essa safra que passou, uma safra muito boa, e o Brasil segue batendo todo tipo de recorde na exportação. Então, apenas para vocês terem uma ideia, hoje a gente exporta, 80% da exportação é café arábica. Nós exportamos nos últimos 12 meses corridos 44,3 milhões de sacas para aproximadamente 125 diferentes destinos. A maioria do café exportado sai do Porto de Santos,
E o produtor brasileiro, isso é um dado importante, que é um dos mais altos do mundo, o produtor brasileiro apropria do preço FOB em torno de 81%. Então, aproximadamente 81% do preço que é registrado na exportação é apropriado pelo produtor. Isso é sinal de que grande parte do preço de exportação é agregado pelo produtor. É um número muito diferente de outras origens, que têm diferentes intermediários, diferentes configurações de transação. O café representa 5% hoje, né, da balança comercial da agricultura. Ainda é importante, mas, em termos gerais, o café já não é tão importante como já foi outrora, né? Mas, ainda assim, muito relevante, né? Então, nós temos 1/3 da exportação mundial e as receitas anuais em torno de 5,5 bilhões de dólares. Então, é uma cadeia muito robusta, importante para a balança comercial brasileira e importante para o nível, a quantidade de produtor que a gente atinge, importante para gerar renda, gerar riqueza, gerar receita para a balança comercial, que ajuda nos itens, nos índices de macroeconômicos. O próximo slide é apenas para destacar os nossos números, né? Nós exportamos no último ano, calendário, 2020, acima de 1,2 milhões de sacas, isso apenas exportação. A gente tem o comércio do mercado interno é bastante importante para a gente também, mas exportação foi em torno de 1,2 milhões. A gente está no Brasil desde 1954, a gente tem acesso a 100% das regiões produtoras, e, inclusive, a gente tem focado bastante no último ano na Mogiana, porque é uma região de muito interesse do grupo, porque é onde a gente tem a qualidade que a gente procura, os produtores são acessíveis, a qualidade está lá, o produto está lá. Logisticamente é muito mais barato transacionar da Mogiana do que do Cerrado, por exemplo. Então, é uma região que muitos dos nossos clientes preferem em termos de qualidade. Então, é um lugar que a gente tem uma visão de investimento de longo prazo, é um lugar que a gente vai estar para ficar. Já tem algumas parcerias na região e a gente ainda vai incrementar ainda mais. Hoje, para vocês terem ideia da importância dos cafés certificados, a gente, em torno de 20% a 25%, dependendo do ano, dos nossos cafés exportados, vem de algum tipo de certificação ou grupos de certificação ou certificação privada. Então, de 1,2 milhões de sacas, 20%, 25% todo ano veio de alguma cadeia de sustentabilidade própria ou de terceiro ou privado de comprador, como Café Prates da Starbucks ou de outros. Nós temos 194 funcionários hoje diretos na Operação Café no Brasil. Nós estamos entre os 5 primeiros na exportação de café. Temos 3% de market share na exportação. Hoje, a nossa operação conta com 13 unidades de compra e escritórios de representação esparramados pelo cinturão do café. Eu vou mostrar para vocês à frente o nosso mapa, mas diferentes lugares, mas cobrindo toda a extensão do café no Brasil. Então, aqui é para vocês visualizarem como está distribuída a nossa operação no cinturão do café. A gente tem desde Vitória da Conquista, de onde a gente acessa cafés da Chapada, da região de Vitória, da parte de Conilon, que a gente tem uma operação importante hoje em dia. A gente tem Linhares, Colatina, de onde a gente armazena os cafés que a gente compra na região do Espírito Santo, de Conilon. Então, ainda Varginha como um principal centro de recebimento dos nossos cafés. O nosso principal armazém está localizado em Varginha. A gente tem escritórios de representação em Franca, a gente tem em Londrina, em Garça, Araguari, em São Sebastião do Paraíso. E toda essa região, a gente usa o principal nosso porto de exportação, além de Santos, né, que
que fica a sede do café no Brasil, que a gente também tem operação de compra. Então, a gente está bem acobertado. E Santos tem a vantagem que recebe café de todo o Brasil, né? Não só nas praças que a gente tem escritório. Então, apenas para ilustrar onde a gente está localizado. Esses fatos, né, de produção, vocês devem estar cansados de saber. Então, a gente tem 1,9 milhões de hectares de café plantados, né? Sem contar a área em desenvolvimento, né? Essa 1,9 é produção, um pouco mais se a gente imaginar o que está para produzir. 320, esse número eu vi alguns números parecidos, mas em torno de 320 mil produtores de café na cadeia, produção média, ano positivo e ano negativo, em torno de 58 milhões de sacas, contando arábica e robusta. Isso, a estimativa baseada em Conab e a nossa própria estimativa, né? Porque é difícil de imaginar a produção numa área tão grande quanto o Brasil. A gente faz alguns exercícios, mas mais para a nossa estratégia comercial do que tentando acertar ou ser o dono da verdade nesses números. Produção média, também ano positivo e ano negativo, em torno de 30 sacas, as duas variedades, arábica, robusta, natural e cereja. A gente imagina que tem 2 milhões de empregos diretos gerados pela cadeia, né? O café é produzido em 15 estados e em 1,9 mil cidades diferentes do Brasil. Apenas esse gráfico emprestado da BSCA, mas para a gente ver a distribuição das regiões do Brasil, e que é importante ser reconhecido como uma procedência, tem indicação de procedência, mas é apenas, né, o início do trabalho que vocês todos têm pela frente de reconhecimento e de criar a marca da região, né? Um pouquinho do que a gente faz na área de sustentabilidade. A gente tem um programa próprio que se chama Voo Café Way, onde a gente tem um grupo de produtores, a gente convida os produtores a participar, a gente apresenta técnicas de gerenciamento, a gente tem uma equipe, um time de campo sobre uma organização de apoio ao produtor. Hoje a gente possui 11 técnicos agrícolas e possuímos 667 fazendas dentro desse grupo, com 10 fazendas modelo que servem como disseminadores de conhecimento e das práticas que a gente apresenta para essas propriedades. Então, a gente está presente no Cerrado, sul de Minas, um pouco no norte de Minas, zona da mata, aí na Alta Mogiana, também na Baixa Mogiana, expandindo daqui a pouco também para a área de Garça, na Bahia e no Espírito Santo. Então, é um projeto que a gente iniciou há pouco tempo, por uns 5 anos, cujo objetivo é manter o produtor rentável, conhecer o seu custo de produção, fazer o uso eficiente dos recursos e aumentar a sua produtividade. Tudo isso considerando o negócio rural, de fato, como o Sebrae apresenta, né, que é muito interessante. Aqui em Minas, a gente tem um programa que chama Educampo, que é baseado nas mesmas premissas, né? E essas parcerias com o Sebrae são muito positivas. Eu aconselharia a todos a abraçar a causa, porque o Sebrae tem muito conhecimento e pode apresentar para vocês essas práticas de gerenciamento e tratar o negócio de vocês como, de fato, um negócio profissional, né? Então, são práticas que fazem a diferença na condução do negócio. Uma vez que você não sabe o seu custo de produção, não adianta o café estar agora a 800 ou a 1.000, o que vale é o que você, a sua lucratividade. E a gente acredita que lucratividade é o pilar número 1 da sustentabilidade. Sem ele, o produtor não vai haver nenhum progresso, tanto na agricultura como na vida do produtor. Nossos objetivos com esses programas todos que a gente gera no campo é melhorar melhorar o rendimento do produtor, preparar o produtor para estar de acordo com os padrões de certificações, as diferentes certificações que existem. Uma vez que ele está dentro do nosso grupo, ele vai atender os quesitos mínimos da maioria dos certificados.
produzir informação e rastreabilidade para todos os nossos clientes que demandem aquele tipo de informação. A ideia é ter um programa holístico de sustentabilidade integrado entre o produtor, o intermediário, que é o exportador, e o importador, com a extensão até o torrador. Aqui eu acho que entra no que basicamente foi o pedido do tema da palestra. Conversando, eu fiz algumas consultas com o nosso time, principalmente o pessoal dos Estados Unidos, nosso pessoal da Europa e o pessoal da Ásia, Japão, e mais ou menos foi um consenso que não houve nenhuma redução no consumo de cafés especiais. Muito pelo contrário, o café especial ele tem demonstrado uma resiliência que perdura durante a crise da Covid e a crise econômica que se segue. Então, foi muito interessante ouvir do nosso time que, de fato, a produção de café especial, o consumo não foi atingido. O consumo geral, a gente pode dizer que o café é uma commodity que foi abençoada. A gente não teve perda importante. É claro que o balanço o consumo que foi reduzido no fora de casa foi compensado pelo consumo dentro de casa, com alguma perda, em alguns casos neutralizou um com o outro. E, de fato, a gente observa que não houve perda. Então, o consumo ainda, apesar da crise, apesar de todos os tropeços que a gente teve em 2020, continua firme, com especial a observação para os cafés especiais que permanecem com o seu mercado sem nenhum tipo de alteração. Então, é um alento saber que o que foi ganho até agora não foi perdido. É claro que a gente ainda não sabe o desdobramento da crise, o que vai acontecer quando todos os incentivos cessarem, quando o comércio voltar ativa, né? Algumas pessoas imaginam que a partir de junho, principalmente nos Estados Unidos, começa a voltar aos poucos, né? Início do verão de lá, do hemisfério norte. Então, é uma questão em aberto, a gente vai acompanhar tudo isso de muito de perto, mas as incertezas ainda são grandes, né? Então, todo o processo de consumo e recuperação da economia depende de muitas variáveis. Então, tanto mercado importador e a boa também, a surpresa positiva no mercado de consumo interno, se vocês acompanharam os últimos números da ABIC, também demonstram a resiliência do consumo do café perante a crise e perante esse último ano que foi muito difícil para todos nós. Então, é um alento, acho que não houve nenhuma dificuldade, nenhum ponto negativo, tirando alguns casos especiais, mas nós podemos nos considerar abençoados, né, pelo café ter se desempenhado tão bem. É claro que outros commodities têm andado a reboque da China, que é um comprador muito forte, mas o café em especial, não sendo uma commodity alimentar de primeira necessidade, é impressionante ver a resiliência do produto no último ano. Com essa informação, só compartilhar também, depois de algumas conversas com o nosso time, e depois o Ricardo também certamente complementa isso muito melhor do que eu, porque ele está diretamente relacionado com a importação, então ele tem uma visão mais próxima do dia a dia do pequeno, do médio, do grande torrador lá fora. Mas quando o importador pensa no Brasil, o ponto primeiro, para vocês terem uma ideia, é preço, conveniência, qualidade e a flexibilidade que o café brasileiro permite para múltiplos usos. Então, o Brasil é imbatível no quesito preço, no quesito conveniência, logística e a flexibilidade. Nós temos uma abrangência, um alcance muito grande. Então, o torrador não vive sem o café brasileiro. E, é claro, guardadas as devidas proporções, o uso, muitas vezes o torrador usa 1/3 de uma origem, usa 2/3 do Brasil, mas ele faz a propaganda da outra origem, que é mais celebrada, mas é fato que
ninguém hoje vive sem o café brasileiro e sem a, a flexibilidade, né? O manuseio, porque o café brasileiro permite de várias formas, de vários tipos de uso diferentes. Então, desde o pequeno torrador ao grande torrador, ele não consegue sobreviver no negócio competitivo como é, sem usar uma boa parcela de café brasileiro. Isso é ponto para a gente. Nós não devemos ficar, olha, eu não vendo café especial por isso, por aquilo. O café de verdade, o especial, é uma parcela muito, muito pequena de todos os mercados. Então, talvez atingir aquela pontinha, aquela ponta da pirâmide não deva ser o nosso objetivo, mas entregar um café especial, premium que seja, mas com valor agregado, de baixo custo de produção, e assim a gente vai estar contribuindo muito mais para o nosso negócio. Um outro aspecto e aí uma compilação de assuntos e de tópicos diferentes que a gente vê preocupação por todos os mercados que a gente atua. Limite máximo de resíduo. Na Europa, a gente tem um problema sério hoje com o glifosato, principalmente com o Conilon, que é uma questão muito importante. A gente tem feito algumas ações no campo, tentando mitigar ou diminuir o uso, reduzir, de alguma forma, o uso, dando ferramentas para o produtor entender como é a utilização. Um outro ponto, mudanças climáticas, né? O que é uma preocupação também dos torradores, as práticas que a gente pode fazer de mitigação. A rastreabilidade hoje é considerado um tópico mandatório, né? A rastreabilidade até a porteira e para dentro da porteira, entender o uso que fez, o que ele está usando, de que forma está usando, as vezes que usou. É muito importante não só para dar essa satisfação, mas é um alimento, né? A gente tem que pensar sempre que café é um alimento e como a gente quer saber de onde vem o nosso leite, a gente quer saber, a gente vê a informação na caixinha, o consumidor final, ele considera que essa informação já está dada. Então, ter os registros, a gente fala depois com uma agenda para os produtores, ter o registro de tudo isso pronto para apresentação, e não como uma forma de eu preciso de um prêmio para isso. Não, é um alimento e o cliente final, isso não é a minha palavra, o cliente final já considera isso como um ponto dado, né? Então, é importante a gente ter a rastreabilidade completa dos nossos produtos. Certificação continua aquecido, agora com a fusão de Woods, Rainforest, a gente tem a unificação dos dois, ainda há muita coisa para ser discutida, mas toma forma também a certificação privada, né? Os exportadores gestando os seus próprios grupos de certificação, seus grupos de sustentabilidade, né? A maioria dos exportadores hoje já tem algumas iniciativas voltadas para os seus próprios grupos. Outros importadores e grandes torradores, como Nestlé, como Keurig, como Starbucks, também já têm os seus. Então, é uma tendência que não tem retorno. A supply chain, uma cadeia de suprimentos bastante transparente, né? Esse é o nome da bola da vez também. Outro aspecto mais ligado à sustentabilidade, à agricultura regenerativa, recuperação de áreas degradadas, reflorestamento. Esse assunto está sempre em voga. Há 2 anos a gente teve aquela questão, o ano passado com o Pantanal, há 2 anos na Amazônia. Então, quando essas informações circulam pelo mundo, a preocupação cresce com alguma razão e a gente, ao invés de discutir, não, a gente está fazendo tudo certo, é você que não entendeu, a gente tem que mostrar o que a gente faz, sim, a gente tem que mostrar planos, a gente tem que mostrar que a gente tem capacidade de usar a capacidade ambiental que o Brasil tem em nosso favor. Não existe uma guerra, essa falsa guerra entre, você não produz, eu produzo, você não quer que eu produza. Não, vamos usar, né, as informações disponíveis, né, a pequena área disponível para agricultura no Brasil, e a gente produz muito, a gente é sustentável, mas vamos comunicar isso de forma clara, coerente, e vamos participar de iniciativas que ajudem em reflorestamento, que ajudem a melhorar áreas degradadas. Isso é um caminho sem volta. A gente está falando do século XXI, a agenda é outra, um outro mundo, e a gente tem que abraçar essas causas também, porque são causas comuns
no mundo, né? Não adianta a gente ficar falando sozinho que a gente não aceita isso ou aquilo. A gente tem que ser pragmático, e o Brasil sempre foi muito pragmático nas negociações. O que o nosso cliente quer, a gente entrega e tem que continuar assim. Então, um outro ponto, que já se começa uma onda sobre remuneração dos serviços ambientais, né? É uma tendência que vem crescendo, o importador já está valorizando as iniciativas, então é um processo que está acontecendo, e daqui a pouco a gente vai ver gente remunerando por serviços ambientais que as fazendas prestam, né, no cenário ambiental como um todo. Um outro assunto um pouco controverso, a renda mínima, né, de produtores e trabalhadores também é uma preocupação muito em voga. O que é renda mínima? Então, a gente não tem uma definição clara, né? O salário mínimo pode ser considerado renda mínima, né? Então, sim e não. Então, tem muita controvérsia ainda, mas é um assunto que o torrador e que o importador está preocupado. Produção com carbono, emissão de carbono neutro é um assunto que está muito em voga. A gente tem visto iniciativas de diferentes operadores do mercado, de produtores de fertilizantes até grupos de produtores fazendo iniciativas, grandes torrefadores têm criado programas de mitigação, têm criado alternativas, têm mostrado algumas áreas medindo, fazendo a contabilidade da sua pegada de carbono e criando ações para mitigar. Então, isso está vindo de cima para baixo, a gente vai se adaptar, e muito da nossa produção já tem uma pegada neutra. O que precisa é a gente contabilizar isso de forma formal, para que a gente domine a narrativa e apresente de forma verificável que aquilo que o nosso discurso se aplica na prática. Então, produzido e comercializado de forma ética e responsável, né? Então, os quesitos estão muito em voga, a transparência com o produtor, o que o produtor faz, o que o exportador faz com o dinheiro que a gente recebe, do café que a gente exporta, qual é a relação que a gente tem com o produtor, a transparência. E uma demanda muito grande, o que falta para a gente, porque tem muito torrador que tem dinheiro disponível para investir em projeto, mas falta projeto interessante, falta projeto que seja rastreável, projeto que seja medível, né, que seja que a gente consiga demonstrar pelos indicadores de desempenho, né, que a gente tenha profissionais envolvidos, apresentar projetos execuíveis, projetos que tenham impacto e possam ser escaláveis. Hoje a gente tem um monte de boas ideias, mas a gente não coloca isso de forma a um projeto executável, né? Então, tem muita carência hoje de bons projetos. Ainda tem, né? O próximo slide, apenas uma agenda para os produtores, né, para vocês pensarem como baseado na informação que a gente coleta com os nossos clientes, que eu trouxe apenas como exercício. Por favor, não existe porta-voz da moral, dos bons costumes, são apenas ideias que a gente extrai e a gente colocou nesses slides para vocês poderem analisar. Então, a profissionalização do negócio rural, o Sebrae está aqui, é um ótimo parceiro, abracem o Sebrae, eu tenho certeza que vai ser muito importante nessa caminhada de profissionalização do negócio. Um outro aspecto, a digitalização e a manutenção dos registros para rastreabilidade. É importante que o produtor tenha em mãos, de forma rápida e precisa, os documentos de rastreabilidade. Não é algo que, quando a gente necessita, você vai consultar, junta na sua papelada, é algo que é demandado, e os produtores que tiverem isso, com certeza, vão ter a opção de escolher com quem se faz negócio. Conformidade com a legislação local, implementação das medidas corretivas do CARP. A gente pensa que a gente está 100% pronto, a gente pensa que no Brasil não tem problema. Quando a gente vai para campo, a gente vê sérios problemas de conformidade com a legislação local, seja trabalhista, seja de segurança. Então, é importante que a gente deixe um pouco o discurso que eu já sei tudo, eu já tenho tudo, está tudo pronto, você não sabe nada, e faça uma revisão do que a fazenda pode fazer
para melhorar a conformidade com a legislação, porque uma vez que você já está dentro da conformidade na legislação, basicamente você já está pronto. Na legislação brasileira tão avançada e tão estrita como é a nossa, você já vai estar pronto para os próximos níveis de certificação. Não é uma crítica, não é, mas existe muitas brechas que têm que ser devidamente cuidadas para que a gente não tenha, vez ou outra, esse barulho todo dessa lista do trabalho escravo ou análogo ao escravo, que a gente não sabe bem como é que isso, como escrever isso, que eu acho um absurdo essa lista, apesar de que é um ponto positivo para o Brasil, porque é a única origem que disponibiliza de forma transparente essa lista com produtores com nomes que eu não concordo com esse nome, mas é positivo do ponto de vista que o Brasil está sim cuidando dos seus problemas e está sim sem medo de falar deles. Isso é muito, muito positivo. Agora, existem situações que realmente extrapolam, né? A gente tem que cuidar de todos os itens, cada realidade é uma coisa que a gente precisa cuidar. Outro ponto que eu vejo pouco cuidado é que os importadores, a gente tem muito problema com contaminantes, né? Então, falta às vezes um plano, não um plano sofisticado, mas um plano de avaliação de risco, um plano de segurança alimentar. A gente está tratando de alimentos. Um problema muito sério que toda a indústria no Brasil, quando a gente chega num contaminante, um milho, pode ser um milho em uma carreta, três pedaços de milho em uma carreta, a gente tem que recolher o café, não existe. É um assunto muito sério, então eu vejo que às vezes falta um adequado tratamento com os equipamentos da propriedade. Às vezes o cara seca milho no mesmo lugar que seca café, mesmo sem limpar, então isso usa um bag contaminado, isso causa um problema na cadeia absurdo, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Um outro ponto que é o limite máximo de resíduo, né? Então, eu já falei, é uma preocupação dos importadores. O uso eficiente, muitas das vezes o produtor talvez não esteja usando adequadamente o produto, precisa de treinamento, entra a associação, o SEBRAE com treinamento, eu acho que é válido, porque, de fato, isso é um problema crescente, a Europa está diminuindo os níveis aceitáveis de muitos dos produtos químicos, é algo que vai ser um problema daqui para frente mais e mais. Então, a gente precisa se preparar, substituir por versões menos tóxicas quando é possível, substituir ou agir em conjunto com produtos biológicos ou outros controles alternativos. Também o produtor precisa saber, quando a gente fala que o importador está disposto a remunerar o produto, o serviço ambiental que ele provê, é preciso que o produtor saiba o que ele faz. Então, medir a pegada de carbono, saber o quanto que ele está emitindo, o quanto que ele está sequestrando. É importante fazer essa contabilidade para que a gente apresente essas informações para que o importador, de fato, veja valor no que o produtor está fazendo e aí resolva, então, remunerar. A gente tem um exemplo interessante que saiu na capa da Globo Rural no mês passado, que todos devem ter lido, e que é uma iniciativa fantástica. É claro que existem muitos métodos de medir, existe uma profusão de metodologias para medir a pegada de carbono. É ainda um ambiente confuso, todos nós estamos aprendendo a lidar com isso, mas também é um caminho sem volta, como a gente mede isso e como a gente pode apresentar essa informação de forma clara e precisa para os clientes, né? Então, a gente tem que saber comunicar isso de forma precisa. E ainda dentro das mudanças climáticas, como a gente pode fazer ações mitigadoras dentro da bacia que a gente opera, dentro daquele microambiente, agir em conjunto, a associação também pode prestar um papel fundamental nesse setor, agregando os interesses daquele determinado grupo naquela bacia específica, fazendo ações eventualmente de reflorestamento ou de reposição do CAR de forma coordenada, montar corredores. Então, tudo isso tem que estar na agenda do produtor, porque é um caminho também que todos os clientes estão observando e pedindo para que a gente observe. A certificação, como eu já disse, é um caminho também que continua importante e prevalece. Todos que puderem participar
Hoje é muito fácil de entrar em grupos de certificação, os exportadores têm seus grupos, é fácil, a associação pode ter um grupo, o produtor pode ter essa opção de entrar individual. Então, por que que é importante a certificação? Porque é um meio de validar. A gente, como a gente fala às vezes, né? Não basta ser correto, você tem que fornecer instrumentos que validem aquela informação que você diz. Não é desconfiança, é apenas uma comunicação oficial, porque quando essa informação sai daqui, ele precisa desse tradutor verificado para que o que a gente declara tenha valor perante outros stakeholders da cadeia. Então, isso é muito importante a gente ter essa certificação validando, né, o ato do produtor na propriedade. Indo para o lado do especial, isso é um ponto consenso que a gente discutiu com vários clientes nossos. O marketing é importante, mas o marketing sozinho não vai dar sustentabilidade para o seu café especial. Se você quer fazer um café especial, pelo menos dentro do escopo que a gente está falando com os nossos clientes, faça alguma coisa realmente diferente. É importante que vocês façam algo que seja diferente, seja único, mas que mantenha as características do Brasil. O que o Brasil tem de melhor, digamos, a vocação do Brasil, principalmente da região, né, da Mogiana, do Cerrado, um natural de altíssima qualidade, um natural que é premiado. Então, como a gente pode pensar num natural diferente, exótico, que potencialize as qualidades que o Brasil tem para oferecer? Eu ouço muita reclamação de muitos clientes: olha, eu recebi um café fermentado, A, B, C, mas é um café que eu consigo na África, é um café que eu consigo com outros atributos e melhor valor do que eu consigo extrair no Brasil. Então, eu não vou comprar uma cópia do café africano no Brasil, sendo que eu consigo extrair muito mais valor de um café africano. Então, essa é uma dica que a gente tem que pesar, porque fazer um natural extremamente fino, premium, um natural que tenha valor agregado, vale muito, e vale muito mais do que, às vezes, fazer uma cópia de um café africano, ou uma cópia de um café hondurenho, ou uma cópia de um café. Então, façam o melhor que vocês podem e busquem o melhor do Brasil naquele café. Essa é a mensagem dos nossos clientes passam para a gente. Tem mercado para tudo, é claro que você vai achar desde o fermentado, que outro dia era vinagrado, que está sendo festejado hoje em dia, desde métodos alternativos, vai ter mercado para tudo. Mas o que é importante é a gente olhar com sustentabilidade para a produção de café especial e café premium, né? Não adianta você vender 10 sacas a R$5.000 e o resto da sua produção a R$500. Então, é importante que a gente tenha sustentabilidade, mesmo pensando em café especial e processo diferenciado. Outro ponto que é consenso entre os nossos clientes, e aí relacionado ao método produtivo do Brasil, né? É de redução dos Quakers, né? Que é o imaturo, que é muito difícil para a gente excluir na fase de colheita, né? Então, é um problema do tempo de colheita, é um problema da maturação e é um problema seríssimo para os tomadores de cafés especiais de forma geral. A gente tem as maiores reclamações que a gente tem em se comercializando café especial é em relação ao Quaker. Porque para a gente, como exportador aqui, é quase, depois que ele é colhido, depois que a cor dele é muito similar ao café regular. E a limitação dos nossos maquinários, não é possível excluir o Quaker da equação. A gente tenta tirar o mais verdolengo, assim que a gente fala, aquele light, né? Mas, de fato, uma vez que ele está lá, uma vez que ele foi colhido, que ele carrega, porque a gente não consegue, como outros países, colher seletivo, a gente tem que colher todos de uma vez, mesmo que quando a gente faz manual, a gente tira toda a cereja, ou todo passo cereja e o verde, né? Então, e o quase maduro. E o problema do quase maduro é que ele vai junto com o maduro. E ele aparece lá na torra, lá na frente, e é realmente um problema sério. Eu tenho muitos torradores que, depois que a gente manda o café, ele cata ele torrado. E é muito difícil
para ele sair desse negócio. E o último tópico, investimento no mercado interno. O consumidor brasileiro está sofisticando, invista nas torrefações brasileiras, invista na comercialização direta, no canal digital. Você pode ter o seu negócio voltado para o consumo interno, que está muito interessante, e através dos exportadores, que também têm uma atuação importante nesse setor. Essa é a minha mensagem. Desculpa se eu estendi muito, mas eu queria depois a gente fica com um tempo para discussão. Eu estou à disposição de vocês e vamos trabalhar, vamos fazer o café, o negócio de café bom para todo mundo. Eu agradeço o convite e estou à disposição que vocês precisarem. Beleza, obrigado, Marcelo. Parabéns pela apresentação aí. A gente sabe que não sabia que a Vocafé era tão grande assim, mas acho que foi bem legal. E assim, eu já vou te adiantar que vai ter umas perguntinhas aí com relação às suas... que você acha que vai virar desse mercado? Vai subir o café, não vai subir? Então já vai preparando a resposta aí, vai ligando lá dos companheiros, ver que vai virar esse mercado aí pra gente. O produtor está com mais informação que a gente, viu? O produtor está sentado no assento do... Legal. Obrigado, Marcelo. Então, daqui a pouquinho, o Ricardo, você já está por aí? Se você estiver por aí, puder ligar a câmera, a gente já vai iniciar em seguida a palestra do Ricardo. Oi, Ricardo, tá aí? Tá me ouvindo, Borges? Opa, tô sim. Beleza. Aqui a gente já vai em seguida com a palestra do Ricardo, deixar o meu agradecimento mais uma vez para o Marcelo e aos nossos apoiadores e patrocinadores, né, que é o Sebrae, a DCS Agroseguros, a Agroalta e a Ruralmac, tá? Então, nosso muito obrigado. Obrigado pelo pessoal que está aí com a gente, os participantes. Deixar aí aberto para quem quiser escrever suas perguntas, escreve aqui no chat. Quem tiver alguma dúvida, manda aqui no chat que a gente depois vai ter um momento para poder responder e discutir essas questões. Ricardo, bora lá? Bora, meu amigo. Obrigado mais uma vez. Ricardo está lá diretamente dos States, falando com a gente. Então, o palco é todo seu, Ricardo. Obrigado. Obrigado. Vou adicionar minha apresentação aqui na tela. O pessoal tá vendo aí a tela? Tô vendo sim. Primeiramente, queria agradecer ao Marcelão aí, deu uma aula para todos nós aí de mercado. Acho que eu já poderia terminar minha apresentação aqui e ir embora para casa, porque o Marcelão fez um trabalho bem feito, uma apresentação maravilhosa aí. Parabéns, viu, Marcelão, pela apresentação. E tocar em tantos pontos e tópicos interessantes, né, importantes do mercado, né? Realmente a dinâmica desse mercado ela muda muito, ela é uma coisa que muda numa velocidade tremenda e a gente tenta acompanhar, né? Então, muitas informações interessantes e válidas aí que o Marcelão nos proporcionou na apresentação dele, eu queria dar os parabéns para ele. Bom, meu nome é Ricardo Pereira, né? Eu sou da região aí da Alta Mogiana. Eu trabalho com café, venho trabalhando com café por 13 anos, né? E a minha carreira ela foi toda construída aqui nos Estados Unidos, né? Fora do Brasil. Mas o meu coração ele é da região da Alta Mogiana aí e tenho um orgulho de ser da região, de conhecer muitos produtores na região e ter começado a minha carreira no café representando cafés aí da região da Alta Mogiana, né? Quero dizer para o pessoal aí que meu coração é Alta Mogiana aí no Brasil. Eu sou diretor, né, da Lai Coffee, que é uma empresa importadora, né, que faz parte do Grupo Monte Santo Tavares. O Grupo Monte Santo Tavares, que tem seu escritório principal em Belo Horizonte, né, em Varginha. O Grupo Monte Santo Tavares tem as empresas que participam, as empresas irmãs que participam do grupo, que é a Café Brás, né, em patrocínio, que é uma exportadora de café. A Atlântica também Coffee, que também tem sua sede em Varginha. E a Lai Coffee, que é uma empresa de importação de cafés aqui nos Estados Unidos e na Europa, né?
A Ally Coffee, ela tem hoje aí escritórios em outros países produtores de café, não somente no Brasil. A gente tem hoje escritório nas origens da Colômbia, na Costa Rica e na Etiópia. E na Costa Rica a gente consegue, então, abranger toda a América Central. E a gente faz a importação, trabalho direto com o produtor e buscando acesso a esse mercado internacional que é tão buscado, né? Que a gente vai falar um pouco mais sobre ele aqui daqui a pouquinho, né? Então, a Ally é uma empresa do Grupo Monte Santo Tavares. Eu fico baseado aqui no escritório de Greenville, na Carolina do Sul, e onde a gente tem o nosso principal escritório dos Estados Unidos hoje. E lidero uma equipe bacana. Eu quero dizer que eu tenho orgulho da minha equipe, do meu pessoal aqui, pessoal que entende bem do mercado, entende muito bem, né, a questão de cafés especiais, entende muito bem a questão de lidar com a indústria, com o torrefador, né? Então, para mim é um orgulho poder estar aqui, juntamente com outros executivos do grupo, da empresa, liderar uma equipe muito competente, que tem feito um trabalho excelente, né? Então, o tópico hoje aqui é como o produtor pode acessar o mercado internacional. Eu vou ser muito direto ao ponto, eu não vou estar dando muitos dados, né? Falando de muitos números, né? O Marcelão fez um bom trabalho nos educando sobre isso. Eu quero focar mais realmente como acessar esse mercado, né? Como que o produtor pode fazer para acessar esse mercado. A visão geral, então, dessa palestra, né, a gente vai estar falando, né, para acessar o mercado internacional, o produtor precisa conhecer seu produto, entender o mercado, identificar seus aliados, né? São 3 pontos interessantes aqui, que nós vamos estar focando hoje, mas o produtor precisa realmente conhecer o seu produto, né? E você pode notar que eu não disse café aqui, né? Eu coloquei produto, porque, na minha opinião, o café ele é um produto e como um produto, ele tem várias coisas que fazem ele ser, né, o que é, né? Não somente o café em si. Entender o mercado, né, as tendências, o que o mercado está querendo, o mercado está pedindo, né? Mas tem muita inteligência também na questão, né, de como entender essas tendências e identificar os seus aliados, porque abrir mercado, acessar o mercado internacional não é uma tarefa fácil, né, para o produtor, né? Na verdade, ele precisa contar com a ajuda de aliados. Então, a minha pergunta para o produtor aí, que você que está nos acompanhando hoje aqui nessa palestra, né, nesse tempo, você conhece o seu produto, né? Essa é uma pergunta que eu sempre me pergunto, né? Hoje eu tenho a oportunidade de dizer que eu sou também produtor de café na Colômbia, não no Brasil, e eu fico me perguntando, será que realmente eu conheço o meu produto, né, da maneira correta, né? Na verdade, a gente escuta muito, a gente sempre escutou isso, né? Uma coisa clichê às vezes, a gente escutar o produtor falar, poxa, eu produzo o melhor café do mundo, né? E aí você pergunta para ele, você já provou o seu café, né? Não, eu nunca provei meu café, mas você sabe realmente como que bebe o seu café? Não sei, né? Mas como é que você pode garantir então que o seu café é o melhor café do mundo, né? Então é simples, né? Uma coisa simples, uma coisa que não é tão complicada, mas o simples fato de entender como está provando os seus cafés é muito importante, né? Eu vou além disso, né? Você sabe qual é a porcentagem produzida por qualidade, né? O mercado hoje você pode dividir em várias fatias, né? Não o mercado especial é uma fatia bem menor do mercado, né? Do que o café, um café comercial, talvez um café comercial fino ou um commodity. Então, você como produtor, qual vai ser o seu foco, né? Você vai focar na qualidade do seu café, mas você consegue identificar quais os níveis de qualidade que você tem e talvez entender onde você vai encaixar essas porcentagens, né? Em qual mercado você vai estar encaixando essas porcentagens, né, de qualidade. Mas você realmente entende, né, o produto que você tem na sua mão, o café que você tem na sua mão, né? E que inovações você tem feito, né, como produtor? Né? Inovações pré-colheita que você vem fazendo, né? O Marcelo falou uma coisa interessante, no mercado europeu, eles já baniram aí o uso de glifosato, por exemplo. Isso é uma inovação pré-colheita que deveria ser vista pelo produtor, de talvez eliminar o produto do glifosato no uso, né, no pré-colheita, né?
buscando, né, inovações. Hoje, as várias empresas, né, que vendem, né, que promovem produtos, né, mais que causam menos dano, né, ou que não causa dano, né, à natureza. A gente tem que ter isso em mente. Que a gente vai falar, o Marcelo tocou nos pontos de sustentabilidade também, isso vai de encontro com a sustentabilidade, né? E quais são as inovações pós-colheita que você vem fazendo, né? Você tem feito uma fermentação? Que tipo de fermentação que você está fazendo? Como está a sua infraestrutura na fazenda? Você tem terreiro suspenso ou é tudo no chão? Né? Como você vê isso? Né? Quais são essas inovações que você tem feito, né, para poder, né, colocar, embrulhar esse produto de uma maneira que vai ser interessante para o consumidor, para o mercado internacional, né? E entendendo, né, entendendo que as leis brasileiras de meio ambiente e trabalhistas, elas são muito rigorosas, né? O que você tem feito como produtor para a sua terra e os seus empregados, além do que a lei exige, né? Porque hoje o mercado internacional ele demanda muitas informações, ele demanda muitas, ele exige muito, né, do produtor, de todos que participam da cadeia, mas no final acaba caindo na mão do produtor que ele vai ter que mostrar, né, o que ele está fazendo ao nível de fazenda, né? E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso nas tendências de mercado, mas o que o produtor tem feito, o que você, produtor, tem feito, né, além do que é exigido, né, pela lei brasileira, né? Isso é muito importante, né? O Brasil é um país que talvez eu diria que o país produtor que hoje ele tem as leis ambientais mais rigorosas, né, e trabalhistas, e então isso já é uma vantagem muito grande para nós, né, brasileiros, o produtor brasileiro, né, também, com relação à demanda, né, de informação, né. Hoje, como o Marcelo mesmo disse, trabalho escravo, que é algo que já aconteceu e no passado foi fomentado isso, né, um caso isolado, que é um caso que quase não acontece, né, no Brasil, fez um barulho danado, né? E olha que o Brasil, como disse, é um país que tem essas leis trabalhistas e de meio ambiente muito pesadas. Eu já visitei tantos países aí, produtores aí no mundo afora, e já vi cada coisa que eu nem acredito que eu vi, né? E às vezes o pessoal pode até fazer um pouco de vista grossa com relação a isso daí, mas no Brasil a gente sabe muito bem como que funciona a lei, né? O pessoal está aí para realmente cumpri-la e fazer com que o pessoal que está em erro, né, pague por isso, né? Isso é uma fonte de renda até para o governo. Então, produtor, você conhece o seu produto, né? Qual é a real qualidade do seu produto, né? Que inovações você tem feito no pré-colheita, no pós-colheita, né? Como está a infraestrutura. Eu quero dizer, com relação à infraestrutura, não estou aqui dizendo que você tem que ter uma infraestrutura ou gastar rios de dinheiro para ter uma estrutura boa, né? Hoje a gente tem muitos recursos, a gente pode construir coisas e fazer coisas, uma infraestrutura bacana sem ter que gastar tanto dinheiro, né? Eu vejo, por exemplo, na América Central, né, onde o pessoal tem uma limitação grande de recursos, mas mesmo assim eles procuram fazer uma coisa legal e usar o que eles têm na própria fazenda para poder criar a infraestrutura deles, né, de pós-colheita e de benefício, né? Como produtor, você precisa saber qual é a qualidade real do seu café, buscar inovações que causem impactos positivos na qualidade, cuidar de sua terra e também daqueles que trabalham por ela, né? Esse é o objetivo número 1 aqui, que eu queria apresentar hoje. O segundo você entende o mercado internacional. O mercado internacional ele não é simples, né? Eu vejo muitos produtores que pensam que, porque eles têm um produto bom, né? Eles entendem o produto que eles têm na mão, que eles vão simplesmente chegar e fazer uma visita, uma viagem para os Estados Unidos, por exemplo, e visitar alguns torrefadores, e ali ele vai conseguir fazer negócio e vender o café direto para o torrefador, né, para a indústria, né? Eu te pergunto, realmente, será que isso é interessante ou não, né? Será que realmente isso traz valor ou agrega algum valor para o produtor ou não? Porque tem um custo para poder fazer isso, né? Não simplesmente vender o café, exportar o café, né? Precisa de importar, né, o café. Então, assim, você realmente entende o mercado internacional e as suas tendências. Primeiro, qual é o seu mercado-alvo, né? Acho que é importante a gente frisar isso, né?
que no marketing, o mercado-alvo refere-se ao segmento do mercado que uma empresa identificou como contendo um grupo de clientes com necessidades similares aos quais ela deseja atender, né? Qual é o seu mercado-alvo hoje, atual? Né? Você trabalha com exportador? Você vende todo o seu café para o exportador? Ou você trabalha direto com o importador, se você é um produtor exportador? Qual é o seu, é o torrefador, a indústria, né? Qual é o seu mercado-alvo hoje? O consumidor final, né? A gente fala muito de direct trade, mas na minha opinião, na minha humilde opinião, Ricardo Pereira dizendo aqui, o direct trade verdadeiro é o café que você torra na sua fase, você produz, você torra e você entrega para o consumidor final, né? Esse é o direct trade, porque se não for nesse modelo de direct trade, ele não existe, porque você precisa de vários trade, de vários passos, de vários players, né, no mercado para poder fazer essa transação. Então, realmente, a minha pergunta é, você realmente quer fazer direct trade? O que é o direct trade? Né? A gente, um termo muito usado, mas na verdade, o que é, né, o direct trade? Na minha opinião, Ricardo Pereira é o produtor que produz, que industrializa e vende para o consumidor final. Esse, na minha opinião, é o verdadeiro direct trade. O restante, ele sempre vai ter que passar na mão de mais de um para poder chegar na mão do consumidor final, né? Qual é o seu mercado-alvo? Algumas tendências, então, são várias tendências de mercado, a gente tem visto aqui fora, né, tanto aqui nos Estados Unidos quanto na Europa e países da Ásia. Algumas tendências que acontecem, o Marcelo tocou em vários pontos sobre isso, né? Eu queria dizer que, na minha opinião, eu selecionei duas, que são duas tendências que são mais fortes no momento atual, que eu tenho notado. A tendência número 1, que é a demanda, né, por cafés de fermentação controlada, né? O mercado de cafés especiais, especialmente, aprendeu isso com a indústria do vinho, né, a indústria da cerveja, né, artesanal, e eles utilizam isso como um exemplo, né, e eles vêm demandando muito esse tipo de café, né. Claro que a gente tem que levar em consideração que a fatia de cafés especiais ela é uma fatia pequena, né, na demanda global sobre café. E a questão da fermentação controlada ela é menor ainda, dentro dessa fatia de cafés especiais. Mas essa é uma tendência de mercado que tem crescido muito e a gente tem notado aqui uma demanda muito grande entre os nossos clientes de cafés especiais, amostras de cafés de fermentação controlada, não somente do Brasil, mas de outros países também, né? Até, por exemplo, a Etiópia, que é um país que eles nunca fizeram muito essa questão de fermentação controlada. A gente já tem hoje parceiros lá que trabalham com fermentação controlada, né? A fermentação controlada ela é a utilização de leveduras, micro-organismos para poder fermentar o café, também a variação de horas de fermentação, né, o controle de pH e temperatura, e isso são coisas que são determinantes nessa fermentação controlada para modular, né, o sabor do café, ou ter a consistência, né, no produto final da bebida, né? Há várias pessoas, né, experts aí no Brasil, que são capazes de providenciar consultoria nisso, né? Também eu quero dizer que é um negócio que a gente precisa ser tomado muito cuidado quando você for, como produtor, tentar fazer ou experimentar algo assim, né? Se você vai trazer alguém que tem experiência nesse ramo, é interessante tomar um risco muito pequeno, né, nessa questão de fermentação controlada, porque são vários fatores, né, que impactam no produto final. E se for uma coisa que for feita um pouco sem organização, pode ter um resultado muito ruim no final, né? Então, a gente tem que ser bem cauteloso com relação à fermentação controlada e realmente buscar ajuda com quem realmente entende do assunto. E no Brasil, hoje, há várias pessoas, várias empresas que conseguem providenciar esse tipo de consultoria, né? Tendência número 2, que a gente tem notado muito aqui, que eu queria também tocar, é a questão da transparência na cadeia do café como parte da sustentabilidade, né? A demanda, essa demanda é uma demanda vinda do consumidor final, na minha opinião. O cara que chega numa cafeteria para tomar um café hoje, ele está perguntando quanto é que o produtor recebeu por aquele café, né? Por aquela xícara de café que ele está tomando na cafeteria. Isso daí é uma coisa que eu acho que vem de geração para geração,
é uma coisa que eu acho que não vai desacelerar, né, devido à força que tem vindo de demanda, né, do consumidor final. E o cara quer saber, o consumidor ele quer saber, né, qual é o custo de produção até a porteira. Ele quer saber, hoje, por exemplo, eu posso ir numa rede de supermercado, eu posso comprar uma barra de chocolate, por exemplo, pequenininha, e eu abro a barra de chocolate, dentro da barra de chocolate eu consigo ver qual era o valor do cacau na data de compra, qual foi o preço que a empresa pagou, qual foi o custo de produção, qual foi o preço que a empresa pagou por aquele cacau, e o custo de industrialização e a margem da empresa, né, indústria de cacau, de chocolate, até chegar na mão do consumidor final. Então, essa demanda ela está vindo do consumidor, e ele quer saber, né, qual é o custo de produção até a porteira, qual é o custo da porteira para frente, né, qual foi a rentabilidade do produtor, qual foi a rentabilidade dos players que estão envolvidos na cadeia, do exportador, do importador, né, até chegar na mão dele, qual foi também a rentabilidade do torrador nessa questão, né? Quer saber a remuneração, se a remuneração é justa, né, para os empregados da fazenda. Isso é algo muito importante, né? Eu acho que o produtor brasileiro tem uma infraestrutura melhor, muito mais avançada, né, tecnologicamente, em termos de produção e pós-colheita e pré-colheita hoje que qualquer outro país produtor do mundo, mas com isso ele consegue otimizar, né, várias coisas, ser mais eficiente também, ter um custo de produção menor e ter talvez uma remuneração ou uma rentabilidade maior. Mas com isso, o que ele está fazendo, né, com essa rentabilidade que tem talvez maior? E não estou querendo dizer que a remuneração para os empregados da fazenda tem que ser simplesmente monetária, né? Ela pode ser talvez uma oportunidade de providenciar uma oportunidade de crescimento, desenvolvimento profissional, um curso de torra, ou um curso de prova, um curso de barista, não sei. Há várias outras opções, né, com relação a isso, não simplesmente a questão financeira, mas o mercado quer saber, o consumidor final está pedindo isso. Vocês vão notar que isso vai ser uma coisa que vai acontecer cada vez mais, né? Então essas são duas tendências hoje bem fortes que a gente nota no mercado de café internacional. Então, o produtor precisa definir, né, qual é o seu mercado-alvo, né, entender as tendências de qualidade e transparência do mercado internacional. São simplesmente duas tendências, né? E aí, como eu disse, a transparência ela faz parte da sustentabilidade, que é um guarda-chuva maior ainda, com vários outros tópicos, né? A questão do carbon neutral, né, que eles falam aqui, neutralidade de carbono, uma delas, questão de rastreabilidade é outra delas, verificação é outra delas, e a transparência também faz parte disso. Mas a transparência tem sido algo que o pessoal, o consumidor tem demandado demais da indústria, né? E aí é um efeito dominó, a indústria demanda do importador, o importador demanda do exportador, o exportador demanda talvez do produtor, né, essa informação. Então, o objetivo número 2, o produtor precisa definir qual é o seu mercado-alvo, entender as tendências de qualidade e transparência do mercado internacional. E aqui o último ponto que eu queria tocar é que a próxima pergunta é: você já identificou seus aliados, né? Porque simplesmente chegar, como eu disse, pôr a malinha debaixo do braço, sair do Brasil e visitar a indústria fora do Brasil e bater na porta e achar que vai vender e vai ser uma maravilha, né? Não é tão fácil assim. Se você consegue fazer, legal, bacana, tiro meu chapéu para você e te desejo muita sorte. Mas talvez esse não seja o seu papel. Talvez o seu papel seja ser um produtor e ser o melhor produtor que você possa ser com os recursos que você tem na sua mão. E buscar aliados que vai te representar e que vai conseguir abrir as portas, te dar esse acesso ao mercado internacional. Então, você já conseguiu identificar esses aliados? Quem são eles? Né? Aqui eu estou usando simplesmente players conhecidos na cadeia, né? O exportador hoje, né, pode ser um aliado muito valioso para o produtor, né, por poder providenciar liquidez, né, simplesmente isso, né, na hora que o produtor talvez precise vender o café, que o mercado seja interessante e o exportador tem oportunidade de compra, ele pode providenciar isso e talvez te providenciar liquidez, né, que você precisa para poder continuar investindo na sua propriedade, na sua fazenda.
né? Opção de venda em bica corrida, né? O exportador pode proporcionar isso. Opção de vendas futuras, né? E talvez até com oportunidade de fixar o café, se você entende, né, da dinâmica de risco, de gerenciamento de risco, isso pode ser uma oportunidade boa em relação a vendas futuras, né? E acesso ao mercado internacional, porque o exportador, de alguma maneira ou de outra, ele tem acesso ao mercado internacional, através, talvez, de um importador, ou através de uma indústria que compra direto. Então, o exportador pode ser um aliado muito importante nessa busca ao acesso ao mercado internacional. Né? O importador, porque o importador ele também tem o seu valor. Eu, como importador de café aqui, eu entendo muito bem. Hoje, por exemplo, como exemplo, posso me usar. Eu tenho essa fazenda de produção de café na Colômbia, com 2 sócios. A gente produz lá, é claro que é uma quantidade bem pequena, são 4 containers de café tipo exportação, e com qualidades diferentes ali dentro, né? Claro que a gente consegue produzir um volume bom de cafés de alta qualidade, mas a gente entende o nosso papel, que ali a gente simplesmente tem que ser um produtor e o melhor produtor de café naquela região que a gente consiga ser. E utilizar o exportador, que é um exportador aliado, utilizar, por exemplo, a Alai, que a Alai é o importador de nossa escolha, né? Não simplesmente pelo fato de eu estar trabalhando aqui com a Alai, mas simplesmente pelo fato que a Alai consegue dar capacidade de logística, né, e armazenagem no destino final, porque muitas torrefações não têm essa capacidade, nem financeira, ou de logística, ou de armazenagem, né, uma vez que o café seja embarcado da origem, né. Capacidade para financiar o café verde aos torrefadores, muitas vezes também a torrefação, a indústria, ela é dependente do importador para poder financiar, né, carregar essa posição de café que eles estão querendo comprar, né, e financiar por certo tempo, dar termos de pagamento, armazenar o café para eles e tudo mais. E a estrutura de marketing para também promover o produtor, né? Um bom importador hoje, ele entende o valor do produtor, ele entende que ele precisa do produtor, ele entende que ele precisa agregar valor ao produtor, então ele deve ter, um bom importador, ele tem uma estrutura de marketing hoje que promove o produtor, né? E acesso ao mercado internacional também. O importador ele está com o pulso no mercado internacional pelo seu papel, que é de trazer o café, de representar o produtor, de entregar o café para a indústria, né? E aí você tem o outro aliado nessa cadeia, que para mim é o torrefador, a indústria, né? Que esse sim, ele tem um acesso às cafeterias, restaurantes, hotéis, ele tem um acesso ao consumidor final, né? E ele tem uma estrutura de marketing para promover o produtor, né? Então, esses são 3 aliados que eu vejo hoje que têm um papel muito importante para o produtor, né? Agora, precisa ser identificado, né, com quem você quer trabalhar. Várias empresas excelentes. O Marcelo trabalha para uma empresa que tem uma história longa, que está no mercado há muito tempo, que tem seu valor. Eu trabalho com um grupo que também valoriza muito o produtor. Como produtores de café, né, o Grupo Monsanto Tavares também tem suas fazendas de café, que também depende do exportador, do importador, né, não vai direto à indústria, ao torrefador. Então, assim, a gente pode dizer que essas empresas, elas realmente têm um papel muito importante dentro, né, da cadeia e né, ajudando o produtor, né, visando acessar esse mercado que é tão desejado, né? Então, o objetivo número 3 aqui, o produtor precisa identificar quem são seus aliados na busca ao acesso ao mercado internacional. Claro, exportadores, importadores e torrefadores podem desempenhar papéis muito importantes nessa busca. Eu não estou dizendo que tem que ser assim, entende? Eu estou dizendo que você pode buscar aliados dentro desse modelo que sim tem um papel importante, que pode providenciar coisas para você que você não teria condições de fazer talvez sozinho, né? E conseguir acessar e abrir esse mercado que é tão desejado, né? Eu acho que eu tenho histórias de produtores de outros países, por exemplo, que têm um produto maravilhoso, que eles conseguem exportar o produto e eles achavam também que eles deveriam importar o produto aqui e distribuir, né? Não somente simplesmente nos Estados Unidos e Europa. E vários deles entenderam que o papel dele mais importante hoje ele é o quê? Ele é ser produtor e ser o melhor produtor que ele possa ser. E produzir, focar muito na qualidade, focar
nas tendências do mercado e providenciar aquilo que o mercado está pedindo, mas no nível até a porteira, né? E trabalhar com aliados, buscar aliados que possam ajudar a distribuir e buscar esse mercado internacional que é tão interessante. Então, os resultados propostos aqui da minha simples apresentação resultado número 1, conhecer o seu produto de verdade, né? Entendê-lo, né? E buscar inovações para poder apresentar um produto que seja interessante ao mercado. Resultado número 2 é entender o mercado, né? O mercado ele é difícil, ele é complicado, ele é complexo, ele é dinâmico, ele sempre está mudando, mas é preciso entender esse mercado, estar sempre antenado, né, e buscando as informações necessárias. Hoje, né, a gente mais do que nunca tem acesso à informação, na verdade, aos nossos dedos, né? Todo mundo que tem um smartphone hoje consegue informação muito rápido. E resultado número 3, identificar os seus aliados, né? Essa é a minha proposta, né, para vocês. Não estou dizendo, como eu disse, né, que tem que ser nesse modelo que eu apresentei. Você talvez pode tentar ir direto e ter algum sucesso. Vai ser um caminho mais árduo, mais difícil, né? Você vai ter o tempo para receber o pagamento do dia que você produziu esse café até o dia que você entregou esse café, até o dia que você receber esse pagamento, ele leva tempo, ele vai levar tempo e vai levar investimento financeiro para você poder fazer um marketing que vai conseguir levar o seu nome lá fora, né? São custos que você vai agregando, vai adicionando no dia a dia, e no final das contas, talvez, será que vale a pena você tentar ir direto à indústria? Não sei, é uma questão que aí vocês precisam responder, né? Mas esses são os resultados propostos por mim, né? Agradeço a oportunidade, né? Fico honrado com o convite da região da Alta Mogiana para participar dessa palestra, né? Espero que possa ter ajudado de alguma maneira ou outra aqui a esclarecer algumas dúvidas. Estou à disposição para perguntas também, né? Fica à vontade e, de verdade, agradeço aí de coração o convite e desejo muita sorte aí aos produtores da região da Alta Mogiana, porque, como eu disse, eu sou da região e tenho um carinho, um amor muito grande pela região e pelos cafés aí da região e pelos produtores também. Obrigado pela oportunidade aí, Borges. Beleza. Obrigado, Ricardo. Muito bom, muito claro, né, a sua proposta e passou muito bem aí as informações, eu acho que bem pertinente aí com a proposta que a gente tinha falado. Muito legal. Gostei bastante da sua palestra, parabéns. E acho que a gente pode deixar aí uns minutinhos para o pessoal que quiser escrever suas perguntas. Eu já tenho 2 perguntas aqui para vocês, mas acho que o pessoal aí desacanhar um pouquinho, escrever se tiver alguma dúvida para perguntar, que a gente vai ter um momento de discussão, tá? Enquanto o pessoal vai escrevendo aí, eu vou passar o vidinho dos nossos patrocinadores rapidamente e aí a gente já volta para a discussão, beleza, Ricardo, Marcelo? Beleza. Então tá bom. Deixa eu só cancelar a sua sharing aqui. Beleza. A Agroalta foi fundada em setembro do ano passado. Inauguramos a loja aqui no município de Ribeirão Corrente. Nós somos 100% compo em nutrição. Foi uma opção para nós muito interessante pelo portfólio que ela tem. Atende toda a demanda nutricional que um produtor precisa, né? Uma agricultura, em geral, com bons produtos. É uma referência em nutrição no mercado. Eu tenho lido bastante o estado de São Paulo e o que a gente viu e buscou para dentro da nossa empresa foi um parceiro forte, um parceiro com um histórico no Brasil de produtos, né, de qualidade, e que realmente pudesse entregar resultado a nível de campo, né? Um ano aí nós estamos fazendo trabalho na região rica em café, né, na Alta Mogiana. Nós estamos com um trabalho já em café produção, café esqueletado, viveiro, com bons resultados.
além do portfólio, a Compa oferece uma equipe muito boa, uma equipe técnica, um suporte comercial muito bom. É um fornecedor parceiro, né, da revenda, e ajuda a revenda nessa construção, né, desse trabalho. Estamos muito satisfeitos com a parceria, estamos satisfeitos com os produtos. Nossos clientes têm tido bons resultados a nível de campo. Nós estamos com alguns trabalhos aí que dobrou área. Outros clientes vizinhos dessas áreas estão começando a vir para o nosso negócio. Continuaremos a usar, né, a linha Compa e recomendamos aí aos amigos, né, que trabalham com viveiros, mesmo com lavouras, todo esse portfólio Compa. Realmente eles entregam um ótimo resultado aí. A gente gosta da lavoura, que é sempre o melhor para a planta. E a gente viu na Compa que a Compa, como empresa, procura trazer sempre o melhor para o produtor, para alcançar o máximo do resultado que a gente puder ter na lavoura. Só tenho que agradecer. Muito bom. Fiquei muito feliz de vocês virem fazer essa parceria conosco aqui na Fazenda, porque trouxe um bom resultado. Vamos continuar. O que é bom não pode parar. E tá aí. Isso é para nós aqui na Agroalto, e para mim, principalmente, que estou totalmente ligado à área comercial, é muito importante, né? É ter um parceiro com produtos que entregue resultado para o nosso cliente. Se o nosso cliente colhe bons resultados, se o nosso cliente vê o retorno do investimento feito, isso é óbvio, vai trazer mais negócio para todo mundo. A Compo não é só um Beleza? Então, muito obrigado.
mais uma vez. Acho que os vídeos estão travando um pouquinho, acho que é por conta da minha conexão de internet aqui que eu estou fazendo a transmissão. Tá chovendo um pouquinho, então peço desculpas aí pelo travamento aí dos vídeos. Mas vamos lá, as perguntas, Ricardo e Marcelo, se vocês puderem entrar na tela aí para a gente poder já fazer responder as perguntas da turma aí. Positivo e operante, câmbio. Beleza, bora lá. Parabéns, Ricardo, pela apresentação aí, ótimos pontos aí, foi muito Obrigado. legal, hein? Realmente. Cara, você cobriu tudo, fiquei sem o que falar, ó. Pelo amor de Deus, não fala isso. Que isso, foi muito bom. Parabéns para os dois. Acho que foi complementar, eu acho, as duas palestras e acho que isso foi... Não, e você sabe esse ponto que o Ricardo bem falou, assim, tem uma ilusão natural, né, da integração das cadeias, que o produtor às vezes pensa que o melhor caminho é sempre acessar. Lógico, nós somos suspeitos em tese para falar que talvez não seja o melhor caminho, mas aquele slide que eu mostrei, toda a participação na cadeia dá uma noção e os produtores que exportam direto, dá uma noção do que é necessário para fazer essa transação daqui até ao cliente do Ricardo, lá na ponta, aquele cara que compra 3 sacos, 2 sacos, tem que dar 90 dias de financiamento, entregar o café ou deixar buscar, um armazém. Então, é muito complexo e é uma coisa que nem todos os torradores estão interessados. De fato, a única coisa que ele vai falar, olha, eu converso com o produtor ABC, que ele pode continuar falando, mas é muito custoso até para o importador fazer esse relacionamento direto. Exatamente. Até a minha pergunta aqui, né, que eu até escrevi aqui, eu vou aproveitar porque você puxou esse assunto, Marcelo. Nesse cenário assim de Covid esse ano, né? O que você acha que esse ano para o produtor é mais interessante se ele quisesse aventurar no mercado internacional ou ele manter no mercado interno? Pensando nessa base de preço um pouquinho alta que está esses tempos. Cara, sem dúvida nenhuma, assim, na minha opinião, o mercado interno oferece oportunidades de liquidez diária, oferece liquidez para 2, 3 anos, alguns casos 4 anos. Então, até outro dia a gente não imaginava café, a gente achava que a gente tem muitas compras nos nossos livros de R$600, 550, e de repente a gente tem 800, assim, na mão, faturado. É um preço, lógico, a inflação, o preço, o custo de produção subiu, está subindo, a gente não sabe o que vai ser da inflação, mas, sem dúvida nenhuma, o mercado interno é um momento único para o produtor que tem que aproveitar essa janela. Na minha humilde opinião, o Ricardo depois fala se ele concorda ou não, mas eu acho que é uma oportunidade de ouro para ele levantar a média e, lógico, um ponto importante, aqueles produtores que têm vendas abaixo de 800, o mercado é feito disso, né? Não é... A gente viu um movimento na soja agora, de algumas quebras de contrato, então é importante que o produtor mantenha a seriedade dos compromissos feitos, porque é uma ferramenta que é muito útil para o produtor, é muito útil para o exportador, sem custo extra para o produtor, e a gente tem que manter a seriedade nas transações. É claro que, dentro das possibilidades, o produtor melhora a média, vende um pouquinho mais, por isso é importante fazer um planejamento de venda adequado às suas possibilidades e nunca extrapolar, porque as oportunidades vêm e vão. E a gente está vendo, desde outubro do ano passado, várias oportunidades, várias janelas, né? Culminando com agora esse preço de 800 para frente, 850. Assim, eu tenho 20 e poucos anos de café e as pessoas me contam de preços assim em 86, em épocas bem distantes. Então a gente está num ano de produção recorde, a gente tem preço em reais recorde, é uma coisa extraordinária, é muito bom para o produtor, né? Lógico, eu sei das reservas de preço e inflação, mas em termos reais é muito interessante, né? Perfeito. Beleza. Marcelo, uma pergunta para você do Marcinho, presidente aqui.
Como será o impacto no preço do café durante a safra com a pandemia ainda rolando aqui no Brasil? Essa é difícil, hein? Essa safra está sendo, eu acho que o fator principal não é a Covid, né? O fator principal é a quebra gigantesca, principalmente nas regiões de qualidade melhor, né? Mogiana e Cerrado, a gente vai ter uma quebra extraordinária, né? O nosso time de pesquisa está no campo e cada vez que a gente volta, o número é um pouco pior do que o anterior. Então, eu acho que melhor do que está, quer dizer, a gente pensar em preço, porque vai depender das variáveis macroeconômicas, se juros, se a moeda, porque a quebra de safra, ela está mais ou menos precificada. Se a gente tiver um intempérie climático, as chuvas hoje, se a gente olhar nos gráficos, já começa a diminuir, né? Se a gente tem um frio, ainda tem que passar um monte de coisa para falar sobre isso, mas eu acho que o mercado é construtivo. Mas o mercado, em termos reais, é muito mais importante, né? Se o dólar fica 5,60, 5,80, vale muito mais do que a bolsa mais alta. Então, eu acho que a conjunção de fatores é muito favorável no momento. E se a gente pensar, eu vou esperar para me especular, eu acho que se você tem produção para poder vender mais para frente, beleza. Agora, você já tem que ter um pouco compromissado, um pouco feito para vender agora. Eu acho que ninguém está vendendo mais 21, pelo menos na nossa base de clientes, porque está todo mundo com medo do rendimento que está pela seca que a gente teve no ano passado. Algumas preocupações já da próxima, né, a perda que a gente teve para 22, 23, que é importante, porque houve frustração no crescimento vegetativo. Então, é um combinado muito complicado. Se a gente tem um fator climático ainda preponderante, um frio, uma notícia, uma seca estendida, eu acho que aí a gente pode ver o mercado numa outra situação. Se o real vai permanecer a 5,60, 5,80, é outra história, porque se o mercado, se o dólar vem para 4,50, tudo bem que hoje está mais para 6 do que para 4,50, mas tudo pode acontecer, né? Então, eu acho que eu não esperaria muita coisa, eu não criaria muita expectativa do que pode ser. O que é agora já está extraordinariamente construtivo, né? Então, é fazer vendas, se resguardar, porque a gente não sabe se a produção vai ser aquilo, não vender mais do que a expectativa. E se o mercado subir, você vai ter a sua produção para vender lá na frente. E vamos torcer para que você consiga vender, né? Marcelo, acho que é um ponto muito legal que você tocou aí, cara, porque às vezes a gente fica pensando, né? A gente fica pensando que talvez a gente não é o produtor, mas a gente fica pensando talvez como o produtor deveria agir, né? A gente fala isso, né? Hoje a gente sabe o que a gente tem na nossa mão, o produtor sabe o que ele consegue. Amanhã, cara, a gente não sabe. Se hoje está legal, seja inteligente, faça um planejamento, como você mesmo disse. Não precisa vender tudo, né? Não precisa ir lá e fazer um comprometimento grande. Seja inteligente, mas se está bom, planeje, né? Talvez uma participação, a parte da safra, já comprometa com esse valor, que você sabe que é um valor bom, né? E você tem opções de liquidez de exportadores muito positivos, gente séria que está comprando no mercado todo dia, você tem certeza que o cara vai estar lá amanhã. Então, eu acho que em reais, eu não me lembro, eu acho que a gente bateu recorde de preço em reais, não teve esse preço R$800, pelo menos não na minha curta passagem no café de 20 anos. Né? Então, cara, realmente é um momento muito interessante para o produtor e realmente o produtor precisa levar isso em consideração. Legal. Só puxando esse gancho aqui, a Sandra perguntou se para 23 seria interessante já fazer um futuro 23 aí. Eu não sei se o Marcelo talvez possa responder melhor. Eu acho que como a gente está falando, 20% da produção, um percentual, você tem que participar. A janela abriu, participa um pouco. Eu acho que 23 tem muita coisa para acontecer, mas eu acho que sim. Nessas bases de preço, você aproveitar o prêmio da curva do dólar, o prêmio da curva do mercado, certamente vai ser muito positivo. Eu acho que se eu fosse produtor, eu venderia um pouquinho. Concordo, com certeza.
Legal. Se vocês quiserem complementar alguma coisa, o pessoal tá querendo café a R$ 1.000 aqui. Vocês vão bater martelo a 1.000 aí, 950 ou não? Olha, eu tenho certeza que se bater 1.000 ainda vai ter gente que não vai vender, né? Pior que é mesmo. Ah, não, que vai chegar a 1.100. É normal. Se a gente não pode entrar na corrida da esteira infinita, né? Eu acho que todo mundo sabe as suas contas, todo mundo sabe mais ou menos o seu custo de produção. Eu acho que a métrica importante é saber por quanto você produz. Por isso o Sebrae pode apoiar todo mundo na gestão, no suporte à gestão, porque se você não sabe por quanto você produz, também por 1.000 ou 1.500 não vai fazer diferença para o seu negócio, né? É importante saber o custo de produção. Legal, concordo plenamente aí. Muito bom. Pergunta do Léo Durante para o Ricardo. Ainda vemos muito poucos cafés brasileiros nas cafeterias de cafés especiais na Europa. O que podemos fazer para modificar essa falta de promoção do nosso café? Acho que ele está perguntando uma questão de marketing, né? Às vezes o café chega na Europa, mas ele não é vendido como café do Brasil, né? Acho que se eu entendi bem, acho que é isso. Eu acho que, Léo, boa pergunta. Mas, cara, eu acho que esse cenário tem mudado, sabe? De um tempo para cá, o café brasileiro, hoje, por exemplo, você vai na Alemanha, você vai em Berlim, por exemplo, hoje você pode ir em várias cafeterias lá, que o cara tem o orgulho de mostrar um café brasileiro como single origin, lá na cafeteria dele, para o consumidor beber como um café excelente do Brasil, né? Agora, tem várias empresas, claro, que a gente contribui um pouco com isso para tentar mudar esse estigma de que o Brasil ele só tem café de volume, né? Não tem café de alta qualidade. Isso aí já é coisa que está ficando cansativo de escutar, né? Porque hoje você encontra no Brasil, você encontra na região da Alta Mogiana cafés excelentes, né? Você encontra em todas as regiões praticamente do Brasil hoje há cafés excelentes, né? Eu lembro, por exemplo, que engraçado, né? Eu lembro há uns 8 anos atrás, eu estava numa palestra da SIC e uma pessoa virou e falou assim: você acha que o Café do Cerrado um dia vai ganhar o Cup of Excellence, né? Uhum. Aí eu virei e falei assim: eu na minha opinião, sim, por que não? Eu duvido que o Café do Cerrado vai ganhar um Cup of Excellence um dia. Bom, aí o Nunes foi lá e provou todo mundo que está errado, né? Uhum. Né? Quer dizer, um café de 90 pontos acima, né? Hoje a gente acha café de 90 pontos no Brasil, em várias regiões do Brasil, cara. Entendeu? Então, assim, essa questão é simplesmente você conseguir, talvez o que a questão do Léo, é conseguir chegar na mão do cliente certo. Cara, mas a gente não tem dificuldade. A Live, por exemplo, não tem dificuldade de encontrar comprador para cafés de alta qualidade e ajudar esse cliente a promover o café de alta qualidade no Brasil. Eu acho que tem mudado, não só a Lai, como outras empresas têm feito um belo trabalho de representação do produtor brasileiro dos cafés de alta qualidade no Brasil. E eu tenho notado um crescimento muito grande com relação a isso. E aí a tendência é melhorar, porque o Brasil ele sempre progride com relação à tecnologia de produção, com relação à qualidade. Agora essa onda, essa tendência de cafés fermentados, né? Fermentação controlada. O Brasil também tem cafés saindo aí maravilhosos, né? É claro, como eu disse, tem a ressalva, que precisa tomar muito cuidado, porque esse é um negócio que não é, vamos arriscar tanto para poder fazer isso e depois não dá certo. Você tem que ter as pessoas certas do seu lado para poder te orientar com relação a isso. Mas eu já provei cafés fermentados no Brasil com fermentação controlada que não tem nada para perder para nenhum outro café também. Então, assim, o Brasil tem ganhado espaço e eu acho que a tendência é continuar ganhando espaço. A gente vai ver mais cafés no Brasil sendo vendido como café do Brasil e o pessoal que está vendendo eles fazendo um promocional, um marketing bacana desse produto. Legal. Eu concordo, Ricardo. Eu queria complementar que é importante ter esse marketing, mas o produtor tem que estar preparado também para poder se mostrar, ter as informações de rastreabilidade, de tudo do lote. Então, não adianta você falar que não tem o nome do cara lá na prateleira na Europa, se nem o produtor sabe passar essa informação, às vezes, para o próprio cara que está comprando o café dele. Então, ele se profissionalizar é muito importante também para poder a gente ter uma oferta maior também desse tipo de café, né? Eu acho, na minha opinião, Borges, o produtor brasileiro é um produtor que é o país que o produtor tem mais recursos. Sim. Né, como produtor.
Então, assim, não é uma desculpa, né? Hoje, o cara não conseguir providenciar a questão das informações de rastreabilidade, por exemplo, não deveria ser um problema no Brasil. Sim. Por quê? Vou te dizer o que hoje a rastreabilidade ela é esperada. Quando você vende um café, quando eu vendo um café do Brasil para o meu cliente, o cara já espera essas informações de rastreabilidade completa. Aliás, se eu não mando uma amostra já com essas informações, o cara nem vai provar o café. Sim. Isso já é esperado. Por exemplo, vou te dar um outro exemplo. A Starbucks saiu com um app de rastreabilidade, né? Nós estamos aí, rastreabilidade, você tem, hoje você compra café da EI com rastreabilidade, você compra café do Cerrado com rastreabilidade, hoje você tem essa informação fácil, o cara sai o café com um tag, você vai lá e faz o escaneio QR, já sai a informação total do café, isso é rastreabilidade, certo? A Starbucks pegou e lançou um app, acho que foi no final do ano passado, dizendo que era transparência. Transparência não é isso. Transparência é você realmente mostrar o impacto financeiro que cada player teve na cadeia. Do produtor, qual foi o custo de produção do produtor até a porteira e qual foi a rentabilidade dele dali, até ali. Né? Qual foi o custo de operação do exportador para comprar aquele café, levar para o armazém, maquinar o café e empacar o café e exportar o café. E qual foi o ganho do exportador? Isso é transparência. O que foi o custo de importação e operação da empresa e depois qual foi a margem que o importador teve em cima daquela venda. Isso é transparência. Então, quando a Starbucks chegou com a questão da rastreabilidade, mas dizendo que era transparência, cara, teve um escritor da Forbes aqui que acabou com a Starbucks. Dizendo que isso daí já é coisa que a Starbucks deveria estar providenciando há 20 anos atrás, não hoje. E chamar de transparência ainda, que é um erro grotesco. Né? Então, por exemplo, isso que eu quero dizer, hoje já é exigido a rastreabilidade, a informação de onde vem o café, nome do produtor, nome da fazenda, tipo de processo, altitude, se foi fermentação, quantas horas de fermentação, o cara quer saber tudo. Isso aí já é esperado quando você está trabalhando um importador, até um exportador, quando a gente está trabalhando com um cliente, essas informações já são esperadas. Né? Então, a gente tem que providenciar isso. Então, o produtor brasileiro que tem acesso, ele tem acesso à informação, ele tem acesso à tecnologia, ele tem mais recursos que o produtor, cara, o produtor brasileiro ele pode sair na frente. Entendeu? Verdade. Olha, vou te dizer uma coisa, o ano passado foi um ano ruim demais para a América Central. Tiveram quebra de safra gigantes. Qual café que nós vendemos mais aqui para entrar, para suprir essa demanda? Foi Brasil. Então, assim, o Brasil tem um potencial tão grande, cara, e o produtor brasileiro precisa enxergar isso. Sim. O produtor brasileiro é muito inteligente na hora de vender o café. Ele vende o café na hora que é bom para ele, certo? Porque é um produtor que talvez ele esteja mais capitalizado. Isso não é a mesma oportunidade que um produtor da América Central, por exemplo, tem. Ele produziu, ele colheu, ele vai ter que vender porque ele precisa do dinheiro, cara. Não tem esse negócio. Entendeu? Então, o produtor brasileiro tem uma oportunidade grandíssima de, às vezes, entrar no momento certo, na hora certa, quando dá uma dor de barriga na América Central, por exemplo. Mas ele precisa fazer o trabalho dele. E a rastreabilidade, cara, isso daí hoje já é esperado que isso faça. Isso acontece. E aí, puxando esse gancho aí, eu tô fazendo umas perguntas minhas aqui, mas acho que muita gente pode ser que tenha essa dúvida das tags. Como é que o pessoal vê as tags aí de indicação geográfica no mercado, principalmente nos Estados Unidos, né? Eles valorizam esse QR Code ou isso, assim, pensando como consumidor, né? O pessoal valoriza isso ou não? Uma coisa que está crescendo? Então, Borges, é interessante. A gente trabalha muito com o pessoal do Cerrado, né? Com relação a até volumes de café aí que tem o tag, Cerrado Tag. E é interessante que a gente passa a virar educador, né? Porque os caras não fazem noção do nível de informação que talvez o Cerrado Tag, ou talvez o QR de vocês também, tem para eles, e o valor daquilo, né? Então, às vezes o cara compra o café, às vezes aqui nos Estados Unidos é assim, às vezes o cara compra o café pela qualidade, então a gente tem lá e manda para ele, o cara prova. Quando a gente pede informação, claro, né? A gente fala do QR Code, não fala do QR Code, mas a gente manda a informação que vai no QR Code para o cliente, um PDF, por exemplo. Sim. E aí, quando o cara recebe o café lá no armazém, que ele vê que tem um tag, que tem um QR Code, a gente tem que educar ele, olha, vai lá e faz um QR, pega o seu smartphone e escaneia o QR. Aí vem toda aquela informação, o cara fica pirado, cara. O cara,
Que isso, velho? Você está entendendo? Isso tem um valor, cara, gigante. Sim. Não valor monetário, mas um valor que o cara vai ter a informação na hora que ele quer, ele vai colocar essa informação no saquinho de café, vai falar o nome do produtor, e o produtor está sendo promovido, cara. Sim, entendeu? com certeza. Então, isso tem um valor que é gigantesco, cara. O cara lá nem sabe que ele quer isso, às vezes, né? Mas depois que ele tem, ele não vai querer diferente. Daqui a pouquinho, esse QR vai ter que ter o preço, o custo de produção até a porteira, qual foi a rentabilidade do... Entendeu? Hoje eu compro um chocolate no Whole Foods, que é uma cadeia de supermercado aqui, eu abro o pacotinho, eu abro a embalagem e essa informação está tudo ali do cacau, entendeu? Isso é muito Quantas vezes trocou de mão, qual que era o mercado dia, quanto que o produtor, quanto foi pago o produtor de cacau, qual foi a rentabilidade do produtor, tá tudo ali, cara. Então, assim, o café ele também está indo nesse caminho, entendeu? Beleza. O pessoal quer saber, ele quer saber a informação, ele quer saber qual é o impacto positivo que aquela compra está fazendo para quem produziu aquilo ali, entendeu? Muito bom, perfeito. Show de bola. Tem uma pergunta do Jean Faleiros aqui. Parabéns, Ricardo, pela apresentação. O café mais caro que foi pago no Brasil foi comprado pela Lai, no Cup of Excellence 2018. Foi mesmo? Acho que foi, né? Esse ano passado, vocês compraram o campeão do Cerrado a mais de 20 mil a saca. Nosso concurso aqui da Automogêneo está destacando cafés incríveis com mais de 90 pontos, inclusive do próprio Jean. Você vê a possibilidade da Lai estar presente no concurso como compradora? Já está fazendo uma mãozinha assim. Ó. A turma é bom vendedor, hein? Já está saindo direto na jugular, né? Tô emprego, tô brincando. Ô, Jean, Jean, é o seguinte, cara, a gente tem uma parceria muito sólida com as nossas empresas irmãs, né? Então, a gente tem que respeitar isso, mas se a Cafebras decidir participar do concurso, porque a Cafebras, a Lai não é exportadora. Isso. Opa. Aí, fica com fome na fritada. Espera aí só um minutinho que tem um... Alguém ligou aqui sem poder, mas tá bom, pode continuar aí, Ricardo. Beleza. Mas se a Cafebras participar, lá vai junto com a Cafebras. Agora, quem vai pagar esse preço aí é outra história, vai ter que provar o café primeiro. Não, beleza, mas vamos fazer uma forcinha para a Cafebras comprar os cafezão aqui. Já tem data? Participaram. Faz promoção do concurso teu, Borges. Pelo Oi? amor de Deus. Como é que é? Faz promoção do seu concurso aí, já tem data marcada? Não, ainda não. Mas ela é setembro, outubro, novembro e é como todos os anos, né? Mas... Você sabe, graças a Deus aqui, graças a Deus, hoje eu fui vacinado. Primeira dose da vacina hoje. Aí, Quem sabe, né? Bom, parabéns. Obrigado, cara. É uma luta danada aqui. A gente conseguiu aqui no escritório, quase todo mundo já foi vacinado. Pelos cálculos, a gente deve vacinar até 2025, aqui do jeito que vai. Nossa, eu fico preocupado, né? Meus pais aí moram na região aí, cara, e já de certa idade, eu fico preocupado. Realmente a coisa precisa acelerar aí, viu? Com relação a isso daí. Mas, ô Borges, voltando ao café aí, concurso, cara, se Deus quiser, quem sabe aí, esse ano eu consigo estar aí nessa época, né? Tomar cerveja. Você vem provar com a gente o café. Fazer o Marcinho fazer um churrasco para nós lá na casa dele. Mas difícil, hein? Não, mas o Jean eu garanto que faz churrasco, hein, Jean? O Jean faz o churrasco pra gente, já que o Jean garante churrasco aí pra gente. E aí você também já está convidado, viu, Marcelo, para você vir. Não, se o Ricardo vier, é churrasco todo dia. Ele e o Marcelo. Fechado, hein, Ricardo? Bora lá. Legal, muito bom. Não, vai fazer churrasco todo dia. Aí tem o André Cunha, tem o Anderson Namihara, tem o Niltinha, tem uma turma boa aí, rapaz. O pessoal vai fazer churrasco todo dia aí, Marcelão. Nós saímos daí pesando uns 20 quilos a mais. Cada picanha na churrasqueira é um saco vendido. Coisa boa. Ô, gente, acho que não. Se alguém tiver mais alguma pergunta, agora é o momento, mas se não, já vamos encerrar, que aqui já é 8h30, hora de janta já. E muito obrigado, viu, pessoal? Ricardo, Marcelo, pela disponibilidade, pelo conteúdo, informação que vocês passaram. Acho que só agrega para a gente ter vocês aqui com a gente. E, assim, estamos de portas abertas como associação
E, como sempre, né? Sou um parceiro e queremos fazer parceria sempre, tá bom? Beleza, eu que agradeço aí a participação da turma, obrigado pelas perguntas, obrigado pelo Ricardo, Gabriel, todo mundo, foi excelente. Espero que vocês se cuidem aí, quem ainda não foi vacinado, se cuida e vamos com fé que daqui a pouco a gente sai dessa bagunça e a safra está chegando daqui a pouco. Obrigado. Né? É isso aí. Muito obrigado, viu, gente? Não, obrigado também aí, pessoal, Borges, pessoal da região aí, Marcinho, pessoal todo aí, André Cunha, pessoal que a gente, o Anderson, pessoal que a gente tem muita amizade aí, Borges, a gente conhece há muitos anos. Parabéns pela iniciativa aí, espero que as próximas palestras aí também sejam um sucesso. E Marcelão, obrigado pela aula hoje aí, cara, parabéns pela apresentação. É isso. Um abraço para todos aí e foi um prazer participar com vocês aí, pessoal. Beleza, muito obrigado. Valeu, gente. E Obrigado, último gente. agradecimento aí aos nossos patrocinadores, apoiadores, Sebrae, DCS Agroseguros, pessoal da Agroalta e do Andrezinho da Ruralmac. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço. Boa noite a todos. Pois, abração, Ricardo. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Falou, pessoal. Boa noite. Obrigado.